Olá, meus amigos. Essa é uma iniciativa da DED. Esses momentos em que nós saímos das nossas preocupações diárias e, banhados pela luz divina, pela luz da bendita doutrina espírita, refletimos um pouco nos ensinos do nosso Mestre Jesus. Hoje eu escolhi ler trechos de uma mensagem de uma coleção especialíssima chamada Coleção Fonte Viva. São 5 livros psicografados por Chico Xavier, onde o Espírito Emmanuel nos traz em pequenas mensagens grandes ensinamentos. Ensinamentos que precisam ser refletidos, que precisam ser digeridos para que possamos avançar. É difícil escolher um, mas hoje eu escolhi uma mensagem de um deles que se chama Vinha de Luz. O convite é para que a gente use bastante essa coleção. Essa coleção vai nos ajudando a caminhar, a aprofundar as nossas visões, às vezes tão infantis ainda. Eu escolhi a mensagem de número 100, Que fazemos do Mestre? É o título dela. Essas mensagens sempre começam com uma citação evangélica. Essa traz uma citação de Mateus, capítulo 27, versículo 22, que reproduz uma fala de Pilatos, quando ele diz: "Que farei então de Jesus, chamado o Cristo?" A partir dessa citação, Emmanuel nos faz uma série de chamamentos. Eu vou ler algumas dessas frases para que a gente possa começar a falar. Diz Emmanuel: "Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Diversos aprendizes ouvem os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade perguntam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes." Ele vai fazendo uma série de outras reflexões, depois nos diz: "Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção." No final, nos recomenda: "Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia." Então nós temos, não é, essa riqueza dessa nossa literatura para fazer com que procuremos trazer para o dia a dia essas lições. Porque nós podemos lembrar que já acreditamos em Deus há tanto tempo, mas há muito mais tempo do que costumamos imaginar. Nós já acreditamos em Deus, nós já aceitamos as lições de Jesus há muitas encarnações, mas ainda nos mantemos orgulhosos, egoístas, ainda nos mantemos muitas vezes cruéis e violentos. Como fazer? Como caminhar mais? Certamente entendendo que o Espiritismo nos dá todos os instrumentos para esse caminhar.
nos esclarecendo sobre a vida, sobre a grande vida, sobre a nossa existência, desde o momento em que fomos criados até o momento em que chegaremos à perfeição relativa das criaturas. O Espiritismo nos dá instrumentos para, no dia a dia, nas lutas naturais ao mundo de provas e expiações, fazermos um pouco melhor dos ensinos do Cristo. O que faremos do Mestre é a pergunta guiadora da nossa reflexão. O que faremos do Mestre? Lembraremos, por exemplo, daqueles primeiros seguidores do Nazareno. Eram homens fortes, eram homens decididos. Como não ser forte naquela época em que tudo levava à violência e ao domínio, e eles conseguiam escolher a doutrina do amor maior, do amor imenso para seguir. Como não ser forte naquele momento, se todos os preconceitos vigoravam e eles se tornavam, a cada dia, cartas que nos lembravam de que o que importa é o amor por tudo e por todos. Assim também é o Espiritismo. A atualização dos ensinos de Jesus, que veio através da bondade dos Espíritos, deve nos encontrar também fortes, decididos. Apenas os fortes, apenas os decididos se tornarão verdadeiros espíritas. Como os fracos podem se tornar verdadeiros espíritas? Como um caráter fraco pode decidir diariamente lutar contra as visões erradas e antigas sobre as pessoas, os fatos e a própria vida? Como um fraco pode lutar diariamente contra as próprias imperfeições, fazendo-se a cada dia um pouco mais cristão? É preciso ser decidido. É preciso decidir, olhar para si mesmo, procurar as imperfeições que devem ser corrigidas e seguir em frente. Apenas um caráter corajoso pode seguir o Evangelho de Jesus, pode seguir o Espiritismo. Por isso, a doutrina espírita é a doutrina dos fortes. É preciso muita fortaleza para decidir lutar as lutas que hoje são necessárias. A luta do amor que se expande a tudo e a todos. A luta para podermos estabelecer disciplinas diárias que vão, após muito treino, se tornando hábitos felizes na nossa encarnação. O Espiritismo é a doutrina dos fortes. É a doutrina que nos fala da necessidade do bom ânimo, da necessidade dos testemunhos diários da nossa fé, ainda nestes momentos em que nossa fé é tão testada. É nesse momento que vamos testemunhar a fortaleza de seres que já erraram muito em muitas encarnações anteriores, que errando muito voltaram ao mundo espiritual, muitos se arrependeram, muitos sofreram e estão aqui, mais uma vez, como trabalhadores da última hora, para que dessa vez possam fazer de uma forma melhor. É essa fortaleza, é esse ânimo de levantar e seguir. É esse ânimo desses seres que se sabem sempre, absolutamente sempre, amados de Deus. Desses seres que vão curando seus corações, vão quebrando seus corações ainda tão endurecidos, para que se tornem corações compassivos. Desses seres que, sabendo que necessitam de perdão,
exercitam o perdão com relação a tudo e a todos. Essa é também uma doutrina dos fortes. Essa também é uma doutrina que nos pede o renovar diário na intenção sincera de caminhar em direção aos ensinos do Cristo. O Cristo, esse nosso conquistador. Fomos todos e ainda estamos sendo conquistados por alguém diferente. O conquistador diferente é aquele que jamais comandou exércitos, que jamais aceitou honrarias, que jamais sentou em tronos. O conquistador diferente é aquele que nos fala não do reino dos homens, mas do reino de Deus. O reino de Deus onde todos têm o mesmo valor, onde todos são amados e onde as relações são harmoniosas, são tranquilas e são realizadas numa vibração de troca, de amor, de esperança e de acolhimento. É esse o conquistador a quem devemos buscar. O conquistador que jamais agrediu a ninguém, que jamais exigiu nada de ninguém. O conquistador que aceitou ser ferido para que ninguém fosse ferido. O conquistador que foi preso e torturado para que ninguém mais sofresse esse tipo de violência. É o conquistador que até hoje espraia o seu reinado, esse reinado que durante as encarnações sucessivas vai silenciosamente se espalhando, esse reinado que tira de nós orgulho e egoísmo e coloca amor, amor incondicional por tudo e por todos. É o conquistador diferente a quem devemos buscar. A pergunta inicial é o que fazemos do Mestre? Que façamos a cada dia algo melhor. Que façamos da nossa encarnação essa busca por nos aproximar dos seus ensinos. Em todas essas encarnações, nós o admiramos. Em muitas dessas encarnações, nós tivemos na nossa mente os seus ensinos. Somos capazes, muitas vezes, de repetir inúmeros trechos do Evangelho, mas ainda temos muita dificuldade de colocar o Evangelho em prática. Que faremos do Mestre mais uma vez aqui na Terra? Que faremos do Mestre agora que estamos benditos pela doutrina espírita, passando por esse momento de prova coletiva? Sabemos que nesse momento de provas coletivas é que temos mais chance de evoluir. Sabemos que é nesses momentos de provas coletivas que podemos trabalhar o traço negativo da indiferença pelo sofrimento do outro. Então, Emmanuel, quando nos pergunta o que faremos do Mestre, nos convida, talvez mais um pouco, nos convoca a fazermos dessa vez muito mais do que vínhamos fazendo em tantas encarnações. Aproveitemos esse momento rico, aproveitemos esse momento em que estamos todos fechados, para que possamos nos abrir, que façamos a cada dia um pouco mais de toda essa consolação, de todo esse amor que sabemos hoje se derrama sobre nós sem nenhuma interrupção. Nos façamos bons alunos do planeta Escola, do planeta Terra. Nos façamos agora alunos aplicados,
que querem aprender as lições e que sabem que as lições só são aprendidas quando mexem com as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É preciso caminhar ainda mais. É preciso, é possível e é necessário caminhar bem mais do que temos caminhado. Que aproveitemos essa rica oportunidade de estarmos encarnados nesse momento. Que aproveitemos a bondade, a misericórdia divina que jamais nos abandona para caminharmos ainda mais. Que confiemos, que saibamos diariamente reafirmar a nossa condição de espíritos que, se sabendo ainda imperfeitos, querem perseverar na luta necessária. A luta necessária que nunca está fora de nós. A luta necessária está sempre no nosso íntimo, no nosso espírito, que precisa ser bafejado pela bondade divina. Nos abramos para que possamos ser abençoados. Tiremos de nós sentimentos e pensamentos de orgulho, de egoísmo. Façamos na nossa mente o silêncio que nos abrirá para toda a bênção que cai sobre nós sem nenhuma interrupção. Agradecidos a Jesus, agradecidos aos Espíritos de luz, caminhamos agora com a certeza renovada de que precisamos fazer muito melhor o que temos feito das mensagens e dos exemplos do nosso Mestre Jesus. Que sejamos bons alunos. Muito obrigada.